Então, gente, essa videoaula aqui vai ter como objetivo, tá, ensinar vocês aí a criar um web service no Delphi XZ2, tá? E também criar um programinha, um aplicativo simples aí no Android, tá? Vamos emular aí para acessar esse web service feito no Delphi XZ2 e inserir registros e pesquisar e colocar numa lista dentro do Android, tá ok? Tudo feito via web service, tá ok? Já tem uma outra videoaula inclusive aí no YouTube, que ficou um pouco lento por sinal, né? Tava usando uma outra máquina e tal, mas lá eu só fiz pesquisa, não inseri, e lá eu usei um outro objeto no Delphi. Agora eu vou procurar aqui usar um outro objeto para ver, para mostrar para vocês que dá para fazer de tanto de um jeito como de outro, tá ok? Então meu primeiro passo aqui, né? Vamos aí abrir o Delphi XZ2, tá ok? Tá, vou partir do pressuposto, pessoal, que já está configurado, tá aí tudo bonitinho, tá ok? Não vou ensinar a configurar aqui. Se quiserem, se não tiver conseguindo configurar isso certo, né, eu ensino sem problema nenhum. Faço uma outra videoaula aí para ensinar como configura, o que baixa, né, como configura o Delphi aí para poder funcionar direitinho, tá ok? Então, como eu disse, eu vou partir do pressuposto que já estão configuradas as coisas. Então, vamos lá. File, New, Other. Então, Date REST Application. Então, aqui, deixamos o default. Escolhemos a porta. Aqui, como eu uso Oracle, tá aí o serviço do Oracle já está startado aqui também. Então, 8080 não dá certo na minha máquina, mas só na minha máquina em específico, tá ok, gente? Então, aqui eu vou deixar uma outra porta, uma 1032, que é também uma porta de comunicação, tá ok? Para poder fazer esse servidorzinho aí. Aqui eu coloco o Mobile Connectors, ok? Escolho o último. E aqui eu vou escolher uma pasta onde será salvo este projeto. Então eu vou aqui no desktop, vamos ver se eu acho aqui o desktop, que tá aqui a área de trabalho. Vou criar uma nova pasta lá, ok? Colocar de mobile, ok? Então ela vai ficar dentro da pasta mobile e o projeto vai se chamar mobile também, ok? Então vou dar um finish. Observe que a partir de agora ele vai criar as três classes necessárias, um form e um serve methods, tem uma outra classe, né, para poder a gente trabalhar tranquilo aqui. Então ele cria isso sozinho, não precisamos se preocupar com essa parte, tá ok? Portanto, a gente pode implementar de acordo com o nosso gosto, tá ok? Então você observe que eu não fiz nada, então ele criou esse sozinho. Criou esse serve methods, que é como se fosse um data módulo, tá ok? E criou esse também como se fosse um data módulo também, com todos os objetos já configurados para você usar, ok, tá ok? Então aqui a única coisa que eu vou ter que mudar é aqui nesse objeto dsProxyGenerator, que é o objeto que vai ser responsável por gerar nossas proxies, tá? E vou mudar aqui, vou falar para ele que para ele gerar as proxies para Android, tá ok? Então aqui eu vou dar o Ctrl Shift S para ele salvar tudo, não vou mudar nome. Então aqui serve methods unit 1, então, form unit 1, não mudei nenhum nome, tá ok? Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor. Ok, então eu não mudei não fiz nada, nenhuma alteração, a não ser esta, tá? E ele já está aí pronto, nosso servidor em Delphi. Então se eu compilar aqui, tá compilando aí, gerando executável. Tá aí o nosso servidorzinho, tá, já está. Vou clicar em Start, vou permitir acesso para ele, pronto, tá ok? Então ele já está startado aí e funcionando aí sem menor problema, tá ok?
Eu vou dar um stop, vou fechar. E agora aqui nessa mesma unit aqui, tá, vamos fazer a conexão com o banco de dados e vamos fazer os dois métodos aí que vai retornar as coisas para nós, tá bom? Então na outra videoaula, tá, eu usei este objeto aqui, o TSQL Connection, que ele tem que retornar um objeto tipo tbxWeather, tá ok? E agora eu não vou usar ele, eu vou usar o ADO Connection, tá ok? Então aqui eu vou inserir um ADO Connection, ok? Eu vou chamar ele de conexão, tá aí. Tenho que inserir também um client, ok? Então eu tenho aqui um client datasets, ok? Que eu vou chamar ele de CDS Android, tá? Eu vou chamar de CDS Android. Aqui tenho que inserir um dataset provider, que eu vou chamar de DSP também Android, tá ok? E também aqui eu vou inserir uma query. Então aqui vamos pesquisar uma query, então TSQL query, ok? Não é esse objeto, desculpem, é da paleta do ADO. Então é esse cara aqui, ADO query, isso. Então o query Android. Aqui ele deu um erro aqui, ele mudou o nosso. Ele mudou aí o nome, né? Estamos por aí Android. Ok, aí Android. E agora vamos conectar as coisas aqui. Então vamos conectar o connection no conexão. Vamos conectar o CDS, né, o nosso cliente, um DSP. E vamos conectar o nosso DSP, o dataset dele, no query, tá? Não no CDS, no query. Então, por quê? Porque o cliente não consegue conectar ao conexão direto. Então, o cliente ele tem que passar por um dataset provider. Este dataset provider conecta numa query e esta query conecta na conexão, tá ok? Então aqui eu só vou habilitar uma propriedade aqui, que é o allow command text na nossa dataset provider, tá ok? Agora eu vou conectar de fato, né? Eu estou usando um modelo ODBC, tá ok? Então eu vou aqui ODBC drivers, vou pegar aqui o meu Postgres, tá ok? Vou testar a conexão, tá ok? Não, ok, ok, tá ok? Eu vou tirar o login prompt para ficar pedindo senha, tá aí, true, false. Então ele já está funcionando aí a nossa conexão com o banco, tá ok? Agora vamos para um código propriamente dito aí. Então vamos apertar um F12, tá? Então ele já veio com duas funçãozinhas prontas. Você pode ver até no outro vídeo eu comentei também. Então ele tem uma função que chama string. Essa string ele retorna simplesmente o valor que ele recebe, tá ok? E ele tem uma função overstring, tá? Que é também uma função interna do Delphi aqui, que é essa system.strutils.overstring. Então o que ele faz? Ele recebe ABC e retorna CBA aí no nosso servidorzinho. Então agora nós vamos criar duas novas funções, uma para inserir dados e outra para atualizar. Então vamos criar a primeira de atualizar. Então ela chama assim function, vamos chamar de get dados, tá ok? Ela não recebe nenhum parâmetro, poderia fazer que ela recebesse um ID, um nome ou algum outro parâmetro para poder retornar uma pesquisa, uma causal where, por exemplo, tá? Não é esse o caso, tá? Então ela vai retornar um tdate set. Então esse é o tipo de retorno dela, não mais o outro objeto que eu tinha feito, que é tdbxWeather, tá? Vamos fazer tdataset também. E também vamos criar uma outra função, essa sim vai receber parâmetros, certo? Uma function de insere dados, tá? Então aqui na minha tabelinha lá do Postgres ele tem dois parâmetros, tá? Um é o ID e o outro é um nome, tá? Esse nome, esse ID ele é o serial lá no Postgres. Então, ou seja, eu não preciso de inserir o ID, não preciso de passar para ele aqui. Então ele já
recebe sozinho lá dentro, tá ok? Então vamos aqui só passar um nome, então vai ser uma string, então vai ser um nome, tá ok? Desculpa que eu tô confundindo já com Android, é no nome do tipo string, né? É assim que faz. Então aqui eu dou um ponto e vírgula. E aqui como que é uma função que insere dados, há possibilidade de erros, tá gente? Então, como que tratamos isso? Então pode ser, digamos que esse nome lá no meu banco de dados é um not null, tá? Então aqui dentro da minha função eu vou tratar, se isso não for em branco, eu devolvo um erro e falo, não insere, tá ok? Somente ela não for em branco, então você insere, tá bom? Então vamos lá, como fazemos isso? Então aqui a gente declaramos uma variável de saída. Observe que essa é uma variável de entrada, tá ok? E também podemos declarar uma variável de saída. Declaramos assim, dando um out de outputs, né? Saída, e a variável. Então colocamos um erro do tipo string, tá ok? Então ela é uma variável que tem um nome erro do tipo string, que vai ser de saída, tá ok? Então a gente fecha aqui e damos o tipo de boolean. Por que temos o tipo de boolean? O boolean, se false, não pode inserir, não inseriu, deu erro. Se true, não deu erro, inseriu normal. A gente avisa lá no Android que está tudo correto, tá ok? Então vamos dar Ctrl Shift C para criar nossas duas funçãozinhas aí. Então vamos preparar primeiro a função que retorna os dados, tá ok? Então aqui, vamos lá, é um select bem simples, tá ok? Então aqui a gente vai usar nosso CDS Android.close, ok? Então aqui a gente vai usar o ponto commands text, como é uma coisa muito simples, tá ok? Então aqui é só um select. Aqui como eu vou querer pegar o ID também, e como é do tipo serial, então ele não reconhecem lá, é um inteiro, mas no Android ele só tem int 8, int 16, int 32 assim por diante, porém não tem um inteiro comum, então não dá pra gente tratar isso lá. Então eu faço um cast, chama endID, tá ok? E dou um nome para ele de endID também, e também chamo outro campo, endNome, que já é uma string normal, from minha tabela que chama Android, tá ok? Então uma tabelinha simples lá do Postgres, tá ok? E dou um open. Então tá aí. Então eu fechei ele, passei um select, abri esse client e agora o que eu faço? Então meu result, tá ok? É muito simples, recebe apenas o CDS Android. Então esse CDS Android ele é um objeto tipo dataset, tá ok? Então quando eu abro ele, então ele vai gerar aí uma lista, né, com todos esses dados aí dentro dessa tabela e vai retornar esse objeto lá no meu Android. Então lá no meu Android também vai ter uma variável do tipo de dataset, tá ok? Que vai receber essa função aqui. Então eu vou poder percorrer essa lista lá no Android. Então a nossa funçãozinha de retornar os dados já está pronta. Com outro objeto é um pouquinho mais de trabalho, tá um pouco mais de linha de códigos aí, mas nada que impeça também. Agora vamos fazer a nossa função que ela retorna, que ela insere coisas aí, tá? Desculpa aí. Então vamos lá. Então a gente já dá um result igual a false, tá ok? E lá no final, se ele passar sem problemas, a gente dá um result igual a true, tá ok? Então, como eu falei, eu vou fazer com que uma condição aqui, que meu nome, né, ou seja, essa variável nome tem que obrigatoriamente estar preenchido com alguma coisa, tá? Não pode estar vazio. Então, vamos lá. If se nome for igual a branco, certo? Então, um begin. Se nome é igual a branco, então a minha variável erro, ok? Observe que ela já gera aqui, ó, erro, recebe um texto que eu posso colocar no o campo nome. Então aqui o campo nome precisa estar preenchido,
ok? Então ele vai mandar aqui, se tiver vazio, ele vai preencher essa variável erro, tá ok? E com essa mensagem, o campo nome precisa estar preenchido. Então eu ponho, ainda posso aqui, impossível continuar. Tá aí, tá ok? Ainda posso colocar outra variável de saída aqui, tipo de erro inteiro, por exemplo, para me tratar melhor isso lá no Android e tal, mas não é o objetivo aqui agora, tá? E aqui eu simplesmente dou um exit, como o return dele, o result já está igual a false, então deu erro, preenche a variável de saída e sai fora, tá ok? E o nome não está em branco, o nome está ok. Então agora a gente tem que preparar aí para inserir um dado, tá ok? Então a gente pode fazer um cds android, tá, ponto close, fecha ele, ok? Ops. Ponto command text recebe. Aqui eu vou usar, eu poderia fazer um select asterístico from android, tá? E fazer com que ele dê o append aqui e passe registros, ou posso dar um insert aqui manual, né? Aqui fica aí a gosto do freguês aí, tá? Então aqui eu vou usar um insert comum, tá? Não vou fazer da append, tá? Eu vou usar o insert comum. Então eu vou usar a função format. Então aqui eu tenho a minha string, então é insert into android, tá ok? Como meu campo ID é tipo serial, então eu não vou precisar de passar ele aqui, então ele vai gerar sozinho lá para mim. Então insert into android, tá ok? E só o campo nome aí, values, tá ok? E aí eu passo um porcentagem s e fecho. Só que aqui, como ele é um campo texto, então ele precisa de estar entre aspas, tá ok? E aqui, para mim preencher, eu coloco um colchete e falo que é a minha variável nome, que vai preencher esse primeiro S que eu coloquei aqui. Então aqui a única coisa que eu fiz foi não, porque usar o format aqui, tá? Para mim não poder concatenar aqui. Então assim eu separo muito melhor, fica muito melhor de se trabalhar aí. E ao invés de open, né, já sabem, eu dou um execute. Então ele vai executar essa função. Só que aqui também pode acontecer erros, não é verdade? Então pode ser que ele não consiga inserir, pode ser que qualquer outro tipo, pode ser que o meu comando SQL aqui que eu estou usando está errado, pode ser que ele não conseguiu fazer alguma coisa direito. Então aqui o legal é fazer em cima de um bloco try-catch, ok? Então essa função aqui toda ela fica dentro do bloco try-catch, tá ok? Aqui vamos dar uns tabzinhos, tá? E aqui em vez de usar finally, eu uso o cat comum, try, cadê o porque ele não está aparecendo, eu estou escrevendo errado. Gente, desculpe, aqui ele não, estou confundindo com o Android lá, desculpe. Aqui ele é o except, né? Então a gente fala except on e dois pontos except do, e aqui tá ok, a gente preenche a variável erro também com e.message. Então se ele der algum erro nessa execução, tá, então a gente preenche a variável com a mensagem de erro, tá? Se ele não der nenhum erro, a gente simplesmente dá um result aqui igual true. Então ele executou, não deu erro, tá? Na hora que ele deu esse comando execute, não deu erro, então ele não vai entrar aqui no except, então vai dar um result igual true, quer dizer, não deu erro, e vai retornar para o nosso banco lá, tudo tranquilo.
Aqui tá, quando eu dou execute, eu já posso, para não ficar aberto, dar um close aqui, tá, para fechar esse client e não ficar atrapalhando aí, pesando no servidor, etc. Aqui eu não posso fechar o cliente, tá, ok? Como é uma função que retorna dados, então se eu fechar o cliente ele vai pensar que está vazio, etc. E não vai conseguir retornar com sucesso aí. Então a nossa, vou dar uma compile aqui para ver se não tem nenhum erro de comando, etc. Aparentemente está tudo certinho, tá aí, tá funcionando, tudo belezinha, tá, ok? Vou fechar por enquanto, não precisa dele compilado por enquanto, e vamos lá minimizá-lo aqui e vamos lá para o nosso Android. Então vou abrir o Eclipse. Também vou partir do pressuposto que já está configurado o Eclipse, tá? Já está configurado com o emulador, já tem um emulador baixado, já está tudo configurado bonitinho. Eu vou simplesmente, né, começar a debulhar aí, fazer os códigos para que se conecte. Eu poderia muito bem usar o Ctrl+C, Ctrl+V para fazer os códigos aqui no Eclipse, mas eu acho que não fica tão legal aí, né, a nível de aprendizado. Você vai ter que ficar pausando o vídeo e etc. Dá para acompanhar aí. Então vamos lá, o New. Então vamos aqui em Other, certo? Vamos escolher o Android Project, certo? Vamos dar um Next. Vamos colocar aqui projeto Mobile, tá? Vamos dar um Next. Vamos escolher nossa API. Eu vou escolher 2.2, tá? Observe que eu tenho aqui até 4.0.3, né, da Google, mas eu vou escolher 2.2 aí, que é mais leve, etc. Então vou dar um Next, que eu vou colocar um pacote com .br mobile, pode ser, e vou falar pode criar o projeto Mobile Activities, tá, ok? Então dá um finish. Não quero que ele crie um test project, então tá aí o nosso projeto mobile aí aberto, tá, ok? Então aí ele tem a nossa classe que ele já criou aí sozinho para nós, ok? Aqui eu poderia criar várias outras classes para uma chamar a outra, criar menu, né? Mas não é o objetivo aqui da videoaula. O objetivo é simples, simplesmente que você insira dados e faça pesquisa, tá? Então vou usar só um. Então lá no nosso res.layout.main.xml vamos dar uma alterada neste cara aqui. Então vamos colocar o Android 2.2. XML aí é um pesadinho, tá, ok? Então aí esse hello world, né, eu vou mudar esse hello world aí, essa string aí eu vou mudar para web service em Delphi, web service Delphi, não, vamos escrever assim, Delphi XE2 versus Android, ok? Vamos mudar aí. Eu não vou, né, fazer nada por aqui, demora um pouco mais. Eu já vou colocar os objetos aqui, tá? Então hoje eu vou colocar um text civil médio aqui, né, que vai ser para dar o nome aí de campo. Então eu vou colocar esse objeto aí para inserir o nome. Eu vou colocar dois botões, que vai ser um botão para pesquisar, aqui ele não está com o linear layout, não tem problema, isso aí vocês alterem depois aí, fica a gosto do freguês, né? Vou deixar assim. Agora eu vou aqui pro ponto .xml, eu vou dar um aqui eu vou dar um nome aqui para ele, nome, tá? Então pode colocar um nome aí, o edit text, tá? Deixa assim mesmo. O botão eu vou dar um nome aqui de atualizar, e aqui eu vou dar um texto para ele inserir, ok? Tá aí, inserir assim,
falta trocar o ID. Então aqui eu vou dar um ID, vou colocar por EDT nome, ok? Vou colocar um btn atualizar, e eu aqui vou colocar um btn inserir, tá aí. E por fim, né, aqui na paleta composite, vou colocar um objeto list view, tá aí. Também vou mudar o ID para lists itens. Tá aí, nosso XML já está criado com sucesso. Aqui só falta talvez definir que ele, as propriedades aqui, que ele é um objeto que vai receber textos, tá? Não sei se ele já vem definido isso como default. Vou dar uma olhada aqui. Então aqui não é isto. Provavelmente eu consigo fazer por aqui também. Input type. Então aqui eu vou falar que o input type dele é texto. Eu posso falar que é datetime, posso falar que é um password, um date, etc. Aqui eu vou falar que o input type dele é um texto, tá, ok? Então aí, inclusive eu nem sei aonde, tinha passado aí, mas tá tudo certo. Então aqui o nosso XML já está criado, tá? Também vocês podem pesquisar aí depois, que podem, né, trocar aí várias coisas, tal. Agora, antes de mais nada, eu vou aqui no Android Manifests, né? Aqui a gente pode também mudar bastante coisa aí, inclusive o label que fica lá em cima, o ícone, né? Dá várias outras aí, outras coisas, o tema que vai ser usado, né? O nível de permissão já pode dar aqui também, ó, tá? Eu vou simplesmente só mudar o nome. Também vou colocar aqui Delphi XZ2 versus Android. Para ele mudar o nome da nossa aplicação. E aqui eu vou também permissions, tá? Poderia pôr lá, mas vou pôr por aqui. Vou falar que é um use permissions. E vou falar, tá, aqui a permissão que eu vou querer é essa aqui de internet, tá? Eu salvo, então ele vem aqui. Por que isso? Porque nós, para conectar com o web service, vamos precisar de usar a internet, certo? Então ele vai usar a internet, acessar a internet, acessar o servidor, pegar os dados, retornar e escrever na tela para nós. Então para isso é necessário que tenha uma permissão de internet aí para ele, tá, ok? Então aqui ele já mudou lá, ó, o nome lá em cima da nossa aplicação, Delphi XZ2 versus Android, tá, ok? Então nosso XML já está aí pronto para nós fazermos as duas tarefas aí funcionar. Então vou fechar ela aqui. Outro sim agora, antes de começar a digitar códigos aí, ele pode me perguntar, mas Anderson, você falou aí no começo da videoaula que tem que ter proxy, né, que o Delphi ele gera os proxies e tal, por isso que a gente setou aí nesse DS Proxy Generators aí e tal. Cadê isso que, né, até agora não mostrou? Então vamos lá, isso é muito simples. Então aqui, a primeira coisa que eu vou abrir meus documentos lá, né, o meu workspace aí, esse PJ Mobile, o SRC, tá aí o nosso com. Eu vou copiar esse caminho aqui, tá, ok? Para salvar já direto aqui o pacote. Então o que nós fazemos? A gente compila nosso projeto, tá, ok? Vamos gerar esse proxy. A gente compila ele. Então, e nós startamos ele. Então nós startamos ele aqui. Então ele está startado. Com ele startado, nós vamos lá no CMD. Então aqui eu vou dar um CD. Eu vou abrir direto a pasta lá, tá, ok? Então eu já estou dentro da pastinha lá. Nós digitamos o seguinte código. Eu já vou explicar porque tem que estar com o web service ligado. 1.32, tá? Proxy downloader.ez menos language é a linguagem que nós queremos gerar, Java Android,
tá ok? No nosso caso aqui, que eu tenho que mudar a porta, então tem que setar menos host, que é o seu localhost da porta 1032. O que esse código vai fazer? Ele vai acessar esse cara aqui, tá aqui, como tá compilado aqui, não tá através de executável direto, tá nos dois jeitos, dá também, não precisa estar compilado, pode estar abrindo o executável lá e startando, basta que esteja startado. Ele vai acessar esse web service, vai pegar todos os métodos que criamos, né, nessa classe servlet methods unit 1, e vai acessar, vai ver qual é o tipo, estamos colocando aqui que é Java Android, e vai gerar nossas proxies, tudo aí bonitinho, para nós podermos trabalhar. Tá ok? Já vai salvar direto nessa pasta aí, por isso que eu já entrei. Senão a gente teria que digitar esse outro código, menos outputs, e colocar o caminho. No nosso caso aqui não precisa. Então eu observo que eu dou um Enter, e ele aí criou aí com sucesso. Tá? Então aqui, por enquanto eu não preciso mais desse cara. Por enquanto também não preciso dele. Vou fechar, vou minimizar. E observe que aqui eu vou dar um F5. Ele já trouxe o outro pacote aí com tudo gerado aí, tá? E aqui tá a nossa proxy, que tanto eu falei. Tá, eu vou apagar aqui para ele tirar esse aqui. Tá a nossa proxy gerada aí. Então vamos lá. Então observe que aqui tem aquele método que já veio como default, o string e o reverse string. Tá ok? Então é que ele trata, ele cria um método reverse string, né? Aqui observe que aqui ele também já tem o nosso criamos get dados, tá lá, ele trata o get dados, tá ok? E aqui ele também tem o insere dados, tá ok? Então aí ele cria dois, tá? Então ele cria aí, desculpa, ele cria esse insere dados returns. Por que ele cria insere dados returns e não só insere dados, como igual acima? Porque ele tem essa variável de retorno. Observe que aqui ele trata aqui, ele fala que aqui, ó, ele fala aqui em cima que esse erro, tá, é no tipo output, tá ok? Então aqui tem o inputs, tem output, que é a variável de saída, e tem o return value, que é o boolean, tá? Que ele já trata aqui também o boolean type, white string e white string, tá ok? Então a gente vai começar aí a digitar os códigos. Uma coisa que eu acho legal de fazer, aqui eu vou dar um import geral já para ele ali, é um com.android, não, desculpe, com.embarcadeiro.java Android, tá? Vou importar todas essas classes aí para nós. Uma coisa legal que eu gosto de fazer aqui, vou apagar esse cara aqui, é criar aquele objeto aí no nosso Android que é de aguarde. Então ele aparece aguarde pesquisando registros, por exemplo, e aquela bolinha do lado de estou pesquisando, né, girando aí, fica girando enquanto está fazendo a pesquisa. E para isso nós temos que usar uma thread, né, um handler, né. Eu não vou explicar isso a fundo, né. Tem livros, em tutoriais, etc, explicando o que é uma thread, uma handler e tal. Então simplesmente vou usar aqui, e para isso eu preciso declarar, tá ok, um progress dialog, ok? Então vai ser o nosso dialog, tá aí. E também preciso declarar uma outra variável, o handler, que vai ser o handler, e já starto ela aqui bonitinho, tá aí. Já criou o objeto dialog e o objeto handler, tá? Também temos que criar aqui nossos objetos lá do XML. Então vamos criar o nosso text view, tá aí. Então vai ser o txt nome, tá? E também temos que criar aí o botão, né? Temos dois botões. Então temos o botão btn pesc, né? E temos o botão insere, tá aí. E também temos a nossa lista. Então abbreviate list view, tá aí, que é a nossa list itens,
Então aí já criamos a princípio aí nossas variáveis. Vai ter outras variáveis aí, mas de acordo for correndo aí, eu vou mostrando aí quais são. Então aqui, então set content view. Então vamos instanciar aí os nossos objetos aí. Então txt nome, né? Então ele é um edit text, certo? Na verdade ele é um text. Deixa eu abrir aqui. Este objeto é o edit text, tá certo? Então aqui eu errei aqui em text view, é um edit text, tá ok? Eu acho que esse cara aqui nem vai precisar mais dele. Se importe aí. Então aqui find tal ponto id ponto edt nome, tá? Então instanciamos aí nosso txt nome, tá ok? Vamos ver os botões agora. Botão pesc, então aí ele é um botão find by view r.id.btn pesquisar, atualizar no caso, né? Também vamos btn aí insere, ok? Então ele é um botão, então ele pesquisa aí, e o btn insere. Então está instanciado esses três objetos. E por último vamos instanciar nossa lista aí. Então o nosso list itens tá aí. Então ele é igual a um list view find, tá ok? r.id.list itens. Então aí agora também vamos criar os métodos de os eventos aí de um clique do btn pesc e do btn insere, tá ok? Então vamos aí criar o evento do btn pesc primeiro. Então btn pesc ponto set on click listener new on click listener, tá aí, tá ok? Então aqui tem um ponto e vírgula, e aqui vamos ver se ele não está trazendo o import necessário aí, ele não trouxe. Então nós vamos inserir manualmente aí. Então é um import android.view, não quero todo mundo não, .view .onClickListener. Então aí trouxe o import necessário, tá? E aqui nós vamos, como esse é o pesquisar, vamos criar um método pesquisar daqui a pouco. E por último vamos fazer o evento também do insere. Então aqui tem o btn insere ponto set on click listener new on click listener, tá ok? Vamos ponto e vírgula aqui, esperar ele, e vamos chamar um evento que chama inserir. Aí inserir, então ele vai chamar esses dois métodos aí dentro do nosso Android para cada um, tá ok? Então vamos sair aqui. Primeiro que nós vamos fazer vai ser o de pesquisar, tá ok? Então aqui é um public, vamos usar o private mesmo, private void pesquisar, tá ok? Então aqui vamos usar aqui. Então aí já criamos nosso método, né, que não retorna nada, o método pesquisar. Então esse método pesquisar, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai chamar aquele diálogo, e depois vai criar uma thread. Então aqui o diálogo que nós criamos lá em cima, lá nossa variável lá em cima, tá ok? Ele é assim que se chama, tá? Então é um progress dialog.show. Então o contexto dele é esse cara aqui, ponto diz. O título, aguarde, ok? E a mensagem aqui, por exemplo, pesquisando registros. Pronto. E a partir do momento que ele chama, então vamos criar thread para que em cima da thread nossa pesquisa seja realizada,
Então em cima da thread, então no processador comum vai ter o diálogo executando, e em cima de uma thread ele vai ter a nossa pesquisa. Então a conexão com o banco de dados, a conexão com o servidor e o retorno e etc. vai estar sendo feita através de uma thread. Então vamos criar uma thread. É assim. Tá, então aqui new thread. Tá, ok. Temos aí. Vou separar dar um enter aqui, separar um pouquinho. Tá. E aqui declaramos o override, que vamos sobrescrever o método public void one da thread. Tá, ok. Então aqui, então ponto start. Então ele vai startar nossa thread aí e vamos sobrescrever o método de execução dela. Então, qual a primeira coisa? A primeira coisa que precisamos é da conexão, certo? Então o objeto chama de REST connection, que vai ser o con, que vai receber de um método que vamos criar logo mais, chama get connection. Tá, ok? E logo em seguida precisamos de um tserve methods 1, tá? Um serve igual a new tserve methods 1, e como parâmetro ele passa o com. Tá, ok? Logo em seguida, tá, nós precisamos declarar nossa variável lá do tipo tDataSet. Então vamos criar a variável do tipo tDataSet, já está ali. Então vai ser o nosso DS, ok? E dentro de um bloco try_cat, aqui sim é o try, né? Eu estava brigando lá no Delphi. Então aqui em cima do bloco try, então DS recebe ao serve ponto get dados, ok? Aqui não é ponto. Então aqui vamos colocar já o cats aí. Então exception tá aí, ok. Então ele vai chamar o nosso método lá no web service, vai retornar em um objeto de banco de dados, de dataset, e nós vamos percorrer este cara aí, tá, ok? Como percorremos? Através do while. Então enquanto ds.next, enquanto ele tiver um próximo registro, então executa essa operação. Para isso, como nós vamos escrever aqui na nossa lista o nome grandão e embaixo aí, que nem está aqui, aqui nessa lista, então o item 1 seria o nosso nome e o subitem 1 seria o ID, né? Então precisamos de criar uma variável aqui local, do hash, é uma variável tipo hashMap, tá, ok? Que ela recebe dois parâmetros string, então ela vai ser o item, vai ser igual a new hashMap, ok? Então o item ponto puts, então a key dele vai ser agora aqui, vai ser um nome, e o que ele vai colocar nessa variável. Então nosso ds.getValue, tá, ok? O nome do campo endNome ponto getUnString, não, string, isso, tá, ok? E vamos inserir também o ID, que já está convertido para string. Então aqui o nome dele vai ser ID e vai ser o ds.getValue, ok? O endID ponto getUsString, tá aí. Tá, e agora como que nós vamos escrever na nossa lista? Me explique. É simples. Então vamos criar uma variável global, tá, ok? Também uma variável privada, né, tipo global, que é uma variável ArrayList, tá, ok? Então vai ser um ArrayList. O objeto vai ser um hashMap, também vai ser um string, okay? Então aqui vai ser o list, ok? Igual a new, tá aí. Então vamos utilizar ela para preencher. Então aqui quando ele deu put nos dois, o nosso list.add, né, coloca aí o nosso objeto item. Quando fazemos isso, tá, ele vai sempre dar preencher. Então se ele ficar clicando em pesquisar várias vezes,
tá ok? Isso vai preencher a lista várias vezes, vai ficar repetindo os mesmos resultados, vai ficar duplicando, triplicando, quadruplicando a nossa lista lá. Então aqui, antes de mais nada, a gente dá um list.clear. Então limpa quando eu clicar no pesquisar e daí você começa a executar o teu serviço. Terminou de fazer o while, precisamos atualizar nossa tela. Observe que a nossa tela está acima de um thread, ou seja, essa pesquisa estamos numa thread, e dentro de uma thread não podemos escrever absolutamente nada na tela, tá ok? Então vamos criar um método finaliza diálogo, tá ok? Porque eu tenho um diálogo aí executando, e vamos por parâmetro, vamos passar false. Esse parâmetro vai ser tem erro ou não tem erro, false que não tem erro, e uma mensagem aí se for, de caso tiver erro, tá? E no exception também vamos chamar uma finaliza diálogo, e aqui sim vamos colocar true, tenho erro, que erro? e.toString, tá ok? Agora vamos tratar esses dois métodos aí que falta, o getConnection e o finaliza diálogo, ok? Para a nossa função pesquisar está funcionando aí. Então vamos criar um private void, private void não, vamos criar o getConnection, certo? Então ele vai retornar um desse REST connection, tá? Que vai se chamar getConnection, tá ok? E aqui criamos uma variável também do tipo desConnection com igual a new ds REST connection com ponto setPort. Vamos colocar o setHosts. Então aqui vai ser o setHost, então é uma string do host com ponto setPort. Aqui sim, colocamos port. Aqui pode ser, já vamos colocar direto aqui 1032. Aqui pode ser definido o nome de usuário, o nome de senha de usuário e etc, tá? E o return é o com, ok? Vamos pegar o IP. Então o IP da minha máquina aqui é ipconfig, é esse IP aqui, 192.168.1.102. então aqui é 192.168.1.102, tá aí, vamos fechar isso. Por que não colocar localhost? Porque localhost se referencia ao próprio host do Android, tá? Então ele vai tentar conectar ao próprio Android, tá? Então aqui colocamos o IP da nossa máquina aqui, que pode ser o IP da internet, né? Depende do que estiver configurado. Agora, por fim, para terminar nosso método aí de pesquisar, vamos ter que criar mais dois outros métodos, tá? Um é o private void finaliza diálogo, ok? Então ele vai receber uma variável do tipo boolean, que é uma variável tem erro, e uma variável string, que é uma variável mensagem, que é a que vai dizer aí se tem erro ou não, tá? E agora precisamos atualizar a nossa tela. Lembra que eu falei que precisamos do render para atualizar a tela? Então vamos lá, render, o objeto que criamos lá em cima, post new renable, tá ok? Então aí ele já cria aí o nosso métodozinho aí já com override em cima do run. Então vamos sobrescrever o método run desse render.post aí, tá ok? Então vamos tratar aqui if, né? Se tem erro, né? Então se ele tem erro, eu simplesmente vou mostrar essa mensagem na tela. Então post ponto make test, né? Então é o nosso ponto this, ok? O texto é a mensagem e a duração aí eu vou pôr do tipo long para demorar um pouco aí, para dar tempo de ler a mensagem, ok? Else não tem erro, eu chamo um método que chama atualiza tela, ok? E ambos os dois, né, independente do que ele entrar, né, depois que executar a ação, ele dá um diálogo.dismiss. Esse diálogo.dismiss é para fechar o diálogo. Então ele vai cancelar, vai fechar o diálogo aí, parar de exibir na tela. Senão vai ficar rodando por tempo determinado aí, você não vai conseguir fazer mais nada no celular.
E por fim, vamos criar aí um método private void atualiza tela, que vai ser o método responsável por escrever na nossa lista lá. Vamos fazendo isso. Para ficar mais simples, vou criar umas variáveis aqui, então, umas variáveis locais, tá? Que vai ser uma string, um vetor de string from a new string, então aqui new string, e ela já vai receber como já vai startá-la, né? O que é o from? O from é o nome e o ID. Observe que, preste atenção, quem prestou atenção já percebeu aí, que esse from seria a nossa chaves, que nós setamos aqui, nome e ID. Ok? Então tá aqui. Então from é as nossas chaves, nosso vetorzinho com nossas chaves, nome e ID. Tá ok? E também vamos criar um vetor de inteiros, que é um vetor, vai ser o nome to, igual new int. E aqui também vou fazer a mesma coisa, eu vou startá-lo. O Android tem como layout default, tá? E já vem alguns objetos no default do Android. Então um deles são dois texts. Então android.r.id.text1. Então aqui eu tenho, tá vendo? Eu tenho tab host, tenho tab contents, tenho tabs e tem vários outros objetos defaults aí, padrão, que já vem interno no nosso Android. E aqui temos o text1, que é o que vamos precisar para escrever o nome, e o android.r.id.text2, que vai ser o responsável por escrever o ID, tá ok? Também vamos colocar uma última variável que chama layout. Aqui, layout nativo vai ser igual ao android.r.layout.toLineListItem. Então, ó, duas linhas, tá, de itens. E vamos agora, por fim, escrever, né, na nossa lista que colocamos lá. Então, o nosso list itens.setAdapter, vamos dar um new simple adapter, tá ok? Aqui colocamos o this. Então aqui a nossa lista, aqui o nosso layout nativo, from to. Então esses são os parâmetros que recebe. This, a lista onde está preenchido, tá ok? O ID do layout nativo, tá ok? O from, as chaves, tá? Para ele poder referenciar na nossa lista, né? Ele vai pegar nome, ID, tudo aqui nessa lista, vai escrever para nós, tá? E quais são os objetos, tá? No vetorzinho, como são dois, que vai ser escrito. Então aí eu passo o to aí para ele. Isso já é o suficiente. Vamos salvar aqui, salvar tudo aqui. Parece que está com um erro aqui. Vamos ver. Ah, sim, ainda falta o método inserir. Tá ok? Então aqui temos o getConnect, o finaliza diálogo, atualiza a tela, bonitinho. Agora falta simplesmente fazer um método aí para inserir, né? Então vamos atualizar aí. Então agora vai ser um pouco menos de tela, de código aí, não precisa escrever tanto assim, mas precisa escrever alguma coisa. Private void, né? Inserir. Tá aí. E vamos agora, né, também fazer a mesma coisa, né? Só que agora eu não vou precisar de uma lista aqui. Então eu só vou precisar eu vou fazer um diálogo para poder escrever na tela que está inserindo os resultados. Então diálogo igual, já temos a variável setada, né? Ponto chão. Então esse projeto aí ponto dis. Então aqui o título, aguarde, do mesmo jeito. E a mensagem aqui, vamos dar mensagem, tá ok? Vou colocar inserindo registro. Tá aí. Então vamos fazer de novo a nossa thread. Ok? Nossa thread aí. Então aí tem um overwrite. Então aí o public void one. Aí
baixar um pouquinho aqui. Vamos aqui. Ponto start. Pronto. Então ele vai inserir aí através de uma thread também. Então aqui também eu preciso de uma variável do REST Connection, que já temos pronto agora o nosso get connection, certo? Preciso escrever ele de novo. Preciso de uma variável também do tserve methods, serve que vai ser igual a new tserve methods 1, com o parâmetro passou para ela. E agora, como vai ser um método de inserção, então, ou seja, ele tem retorno, né? Então o tipo de objeto que temos que criar aqui é esse insert, aqui, insere dados return, tá, ok? Então aqui vai ser, vamos chamar de IDR, por exemplo, o prefixo de cada nome aí, tá? E o que vamos fazer aqui? Então nosso IDR recebe o serve ponto insere dados. A string que ele vai passar é o nosso edt txt que eu coloquei, né? txt nome.getText.toString, tá, ok? Então ele vai, sim, aqui também pode dar erros, certo? Então aqui tem que estar no bloco de try. Aí, ok, cat, então aqui vai ter a mesma coisa lá, chama mesmo método, finaliza diálogo, tem erro, é true, certo? A mensagem é o e.toString, ok? E agora aqui vamos, né, tratar aí nossos retornos aí, né? Então, if not idr.returns value, então se o retorno value booleano lá for falso, quer dizer que ele deu um erro, ok? Se ele deu um erro, eu vou chamar o finaliza diálogo, então ele tem erro true, ok? E a mensagem que eu vou passar para ele, tá, ok? É o idr.erro, aí, ó. Tá? Então eu tô falando se deu erro, if not deu erro, então esse símbolozinho aqui, ele significa de negação, certo? Então aqui, se ele deu erro, então finaliza diálogo, apaga o diálogo e escreve aí na tela que deu true, tá, ok? Então tem true e escreve o erro aí para nós aí, certo? Se não, else, vamos chamar também o finaliza diálogo, vamos falar que não tem erro, tá, ok? E vamos aí passar uma mensagem aí para ele, né, dizendo assim, registro inserido com sucesso, ok? Então aí ele vai, usamos um método para tudo aí, finaliza diálogo, ok? Então voltando lá no nosso, que já finalizamos, tá? E voltando lá no nosso finaliza diálogo, tá, ok? Aqui eu tenho que melhorar esse código aqui, porque senão ele vai querer atualizar a tela, então ele vai querer escrever aí, não vai conseguir escrever. Eu posso fazer assim, else if. Então else if, se a mensagem for igual a branco, atualiza a tela, tá? Então ainda posso, para prevenir aí, colocar um ezinho aqui, ok? Eu posso fazer assim, tem erro, vou colocar a negação aqui, tem erro. Então aqui eu tenho que colocar um para todos, certo?
Aí, então, se tem erro, então já escreve direto, ok? Se não tem erro e a mensagem é vazio, ele atualiza a tela. Else, posso colocar até um if aqui também, vou colocar um if aqui para vocês verem aí. Se não tem erro, e a mensagem é diferente de vazio, então aqui nós chamamos um código igual a esse, igualzinho a esse, tá ok? Então aqui já vai escrever aí na tela, ou pode até melhorar, né? Na verdade, eu posso até melhorar assim, não precisa de fazer tudo isso. Então já funciona assim, tá, gente? Mas eu posso melhorar isso aqui. Eu vou dar um Ctrl X aqui, que eu não quero perder esse código. Então aqui eu vou dar else normal, que já estava. Aqui, se tem erro, né? Então aqui, em vez de usar eu poderia fazer, deixa eu pensar aqui, que ele estava pensando em colocar um more aqui, dois pipes aqui para dizer que é um ou mensagem não, mas daí pode ser false. Eu acho que eu posso sim. Vamos escrever o código e vamos analisar se eu posso. Tá, a mensagem é diferente de branco. Vamos analisar se eu posso fazer isso aqui. Então, primeiro caso, ele vai passar true para cá, tá? E vai passar a mensagem em branco. Se ele passa true para cá, tá ok? Desculpa, ele vai passar a mensagem true, tem um erro e vai passar a mensagem. Então a mensagem é diferente de branco. Então já que ele já tem erro, então ele já vai entrar aqui direto, tá? O segundo caso, ele vai passar false para cá e não vai passar nenhuma mensagem de erro aqui, né? Que é esse caso aqui. Então ele vai passar false e nenhuma mensagem. Então vai estar false. Então aqui ele já não entra e vai verificar essa condição. Então a mensagem não é diferente de branco, ela está em branco. Então ele não vai entrar aqui. Então ele vai atualizar a nossa tela. E o terceiro e último caso, ele vai passar false para cá, ok? Não tem erro. E vai passar uma mensagem de string. Então ele vai, tem erro? Não, tá false. Ou a mensagem é diferente de branco. Então mesmo assim, escreva ela para nós na tela. Desse jeito aí, ela está pronta. Nossa tela, nosso código aí já está prontinho para funcionar. Então, recapitulando tudo aí, vamos executar o código. Depois aí, por final, para fechar aí, eu recapitulo todos os códigos que digitamos aí, ok? Eu já tenho aí um Android configurado, tá? Observe que agora eu preciso, né, do CDS aberto. Então aqui eu vou dar um start. Então agora eu tenho o servidor já aberto, já está configurado IP lá no Get Connection, a porta tudo bonitinho. Vamos lá, dar um as Android Application. Enquanto ele abre aí, vamos dar uma olhada aqui para ver se não tem erros. Aqui, aparentemente está tudo certo. Se der erros, nós debugamos juntos aí. Vamos ver aonde está esse erro, procurá-lo, achá-lo e consertar. Vamos ver quanto tempo deu aqui de vídeo aula já. Deu 1h04 aí. Bastante tempo.
Então aí vamos desbloquear o celular. Tá aí, ele apareceu aí já, né, nossa telinha. Então vamos clicar primeiramente no nosso botãozinho atualizar. Vamos ver se tá trazendo, que já tem dados lá. Então já tem que trazer. Então ele abre aí, pesquisa no registro. Aí observe que ele deu um erro no nosso servidor. Então esse é um erro aqui, ó, erro e sinta-se o próximo a esse cara aqui. Então lá no nosso servidor, então aqui vamos dar um stop, vamos fechar. Observe que legal, né, porque ele deu um erro aqui. Então hoje estamos atualizando. Assim, ó, fizemos um cast, mas não falamos que tipo de cast que é esse. Então é um varchar. Então fizemos um cast, pega tudo isso aqui, é um inteiro e se transforma em uma string e joga com esse nome aqui, ok? Então vocês perceberam que o código tá com erro não no servidor, não no Android, tá? E ele mostra aí quando usamos aí nesse result, ele vai dar um erro quando abrimos o client, tá? Então quando já trata lá nos proxies que o Android cria sozinho, já trata esse tipo de erro, que é gerado o cat, né? Que gera o cat lá. Então vamos atualizar aí. Ele entra dentro desse cat, gera o exception e passa aí o erro que deu lá no nosso servidor. Tá, ok? Então vamos aqui compilar novamente. Eu não preciso de fechar a aplicação, não preciso de gerar novamente o proxy, tá? É só como é só o erro dentro do código, eu não preciso disso. Então é só startar novamente. Então vamos atualizar de novo aqui. Relação Android não existe, tá? Então aí conectei aí, mas ó, relação Android não existe, a tabela não existe. Então tem outro erro lá. Ou eu escrevi a tabela errado, ou eu não tenho essa tabela aqui, tá? Que no caso eu não tenho mesmo a tabela aqui, tá, ok? Eu fiz aí tudo para demonstrar já os erros para vocês, tá? Mas eu não tenho essa tabela no meu Postgres aí. Então nada mais justo que criar, né? Lógico. Então vamos abrir aí o Postgres. Vamos criar aí uma tabelinha simples com só 2 campinhos. Então aí tá aberto. Aí tem alguns databases aqui. Eu vou criar um outro database aqui, new database. Vou chamá-lo de Android. Dá um ok. Tá aí. Vamos startar ele aqui. Tá ok. Esquemas aí não tem nada, tá vazio, não tem nenhuma tabela, certo? Então vamos abrir o SQL aqui. Vamos dar aí create table. Ops. Aí Android, certo? Vamos aí criar nossa tabelinha. Então ela só tem 2 campos, que é um end ID do tipo serial not null, ok? E tem um end nome que é do tipo varchar, tamanho não sei, tamanho 40, e também vamos colocar como not null. Uma tabela simples, não tem nenhuma frescura, não tem primário key, não tem nada aqui, só para nós testarmos aí. Então Ctrl E. Eu coloquei cara errado aí. Pronto, nossa tabela criada. Como criou uma sequência implícita, como estamos utilizando serial aí, tá? Podemos fechar isso aqui. Não. Tables. Tá aí nossa tabela Android com as 2 coluninhas, tá? Feito isso, eu preciso ainda de configurar o meu ODBC novamente, tá, ok? Porque tá conectado aí em outro database. Então aqui em configurar, eu vou mudar para controle financeiro para Android, ok? Então vamos testar, conexão com sucesso. Vamos salvar, vamos dar um ok e vamos compilar de novo aí. Então vamos startar, tá certo?
Vamos abrir aí, vamos atualizar novamente. Não tem nenhum registro, certo? Acabamos de inserir nossa tabela, então não tem nenhum registro. E agora vamos poder testar aí, né, funcionando de verdade aí nosso método de inserir. Então vamos colocar aí o meu nome, por exemplo, né? E vamos aí clicar no botão inserir aí, ok? Então ele vai inserir um registro inserido com sucesso. Tá, então se nós formos, pode ser atualizar aqui mesmo, vamos clicar aí, e eu trouxe aí o Anderson 1 para confirmar, né? Vamos lá no nosso select asterístico from Android, executar aí, tá aí, inseriu aí o nosso objeto aí, nosso nome, desculpa, o nome aí Anderson aí. Agora vamos simular um erro, ok? Vamos dizer aí que está vazio. Então o que eu quero com isso? Na hora que eu inserir, que ele retorna aquela mensagem que eu coloquei lá no Delphi lá. Na hora que eu inserir, entendeu? O campo nome precisa estar preenchido, impossível continuar. Tá funcionando, né? Vamos colocar um outro nome aqui, por exemplo, Joyce. Vamos inserir novamente, registro inserido com sucesso. Clicamos em atualizar. Observe que ele continua com Anderson, Joyce e 2. O ID embaixo. Tá ok? Muito simples, né? Muito fácil. Não tem erro, não é tão difícil. Agora vamos só fazer uma análise geral, tanto no Delphi quanto no Eclipse, para finalizarmos aí nossa videoaula. Então aqui criamos dois métodos, duas funções, né? Uma para retornar os registros, que vai retornar um objeto tipo datasets, e um que insere registros, que vai ter um parâmetro de entrada, que é o nome, e um parâmetro de saída, que é o erro, e ela geral vai retornar um boolean, que é true ou false. Então, no getDados criamos aí o nosso select, tá ok? Damos open e o resultado dela, o result, é o próprio CDS, tá? Que CDS já é um objeto do tipo dataset, ok? E o insere dados, a gente colocou aí a funçãozinha e tal, então já inicializamos ela com result igual a false. Se o nome estiver vazio, a gente escreve a mensagem de erro, tá ok? E saímos fora da função. Se não, colocamos o bloco try catch, que pode ter outros erros aí, tá certo? Usei essa funçãozinha interna do Delphi format, né, para inserir aí, para fazer o comando do insert. Executo close result true. Se der erro aqui nessa linha de execução, ele cai para o except, e o erro é a mensagem que deu aí no banco de dados, ok? Aqui no Delphi é bem isso, o resto eu já expliquei mais de uma vez. Também aí no nosso Eclipse também não tem muita coisa aí. Então o que temos aqui, criamos a nossa variável diálogo, criamos uma nossa variável handler, né, nossos objetos lá do XML, criamos uma variável arraylist do tipo hashmap, passamos 2 parâmetros para ela, que é string, né, damos o nome, e no create instanciamos nossos objetos e colocamos os eventos de um clique em cada botão, e no método pesquisar, né, limpamos a nossa lista, criamos o nosso diálogo aí para mostrar para ele acontecer, inicializamos a thread, damos um new thread, ok? Esse ponto start aqui quer dizer start a thread, começa a funcionar. Sobrescrevemos no método run, né? Então criamos a conexão, né? Instanciamos um objeto serve, tá, ok? E aqui também uma variável de tipo dataset. Então dentro de um bloco try-catch, chamamos o nosso método lá do web service e adicionamos a esse objeto, percorremos esse objeto e criamos aí uma variável local cada volta que ele dá nesse while, e colocamos os resultados aí e adicionamos na nossa lista, certo? Finalizamos o diálogo sem erro e sem mensagem, só pesquisa. Poderíamos colocar uma mensagem aqui também sem problema. E se deu erro, finaliza também com erro e joga o erro lá para dentro, tá, ok? Que foi que aconteceu aí todas as vezes que criamos atualizar e deu erro lá. Então ele entrou nessa seção e vou chamar o método finaliza diálogo com erro, e entrou nessa condição aqui
e mostrou o nosso erro aí. Então criamos um método getConnection, que retorna uma conexão, tá? A gente declara o host, lembrando que não pode ser localhost, porque senão vira o host interno do Android. Setamos a porta de conexão e retornamos ela. Criamos também uma variável, um método aí, né, finaliza diálogo, que recebe as variáveis de entrada aí. Damos um render post para atualizar a nossa tela. Sobrescrevemos o método room, fazemos as validações aí das variáveis e tal. Ensinar a gente a atualizar a tela, que é uma pesquisa, certo? E o diálogo, ponto de miss, fecha o diálogo. Então o nosso métodozinho aí atualiza a tela. A gente cria algumas variáveis aí, lembrando que essa variável from é os IDs que eu dei lá no item.put aqui em cima. Então essa variável to é as variáveis de ID no nosso Android, tá? Que é texto 1 e texto 2, text 1 e text 2 já default. O layout nativo é o nosso layout que já vem padrão também no Delphi, tá ok? E list itens.set adapter, new simple adapter, né? Estamos criando um novo adaptador para ele e passamos os parâmetros aí. Criamos um único método só para inserir, que já estava criado. Também chamamos nosso diálogo, certo? Criamos uma nova thread, sobrescrevemos, fizemos a conexão aqui. E aí criamos uma nova variável do tipo insere dados return. Observe que esse insere dados é o nome do nosso método, só que como ela retorna, então ele coloca aí o return no final, né? Deu o nome de dr, por i e o d aqui, o r, dentro de um bloco trycats. Se o retorno for false, então finaliza o diálogo com o erro e passa qual foi o erro que retornou lá do web service. Se não, finaliza o diálogo com false, não tem erro, e passa uma mensagem em registro inserido com sucesso. Então, ok? Se deu algum erro, ele joga dentro do cats, finaliza com o erro e joga a mensagem da exceção. Simples, né? E aí vocês testaram, testamos aqui, né? Vamos colocar aí um qualquer aí, inserir novamente. Deixa eu tirar só esse, inserir. Você pode fazer que ao inserir já pesquisa automaticamente, né? Aí fica a gosto do freguês aí, atualizando, ele escreve aí, tá tudo bonitinho. Inclusive no nosso banco de dados também já trouxe os três registros que inserimos, tá ok? Então se gostaram da videoaula aí, dê um joinha aí, tá, para incentivar meu trabalho. Pode comentar, né, se quiserem alguma outra videoaula aí, pede o assunto que a gente faz aí, dando tempo a gente faz e disponibiliza para vocês. Se tem alguma dúvida, se querem outra videoaula aí que ensina como configurar um Delphi e tal, eu faço também, não tem problema, é muito simples, entendeu? Não vai ser uma videoaula de 10 minutos ou menos, né? Qualquer dúvida, perguntem aí nos comentários, que assim que possível eu respondo, tá ok? Eu agradeço a todos pela atenção aí, espero que tenham gostado e até a próxima.